9, 11 a seguir. Carta de Paulo aos Romanos. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco, suas inspirações, suas palavras, seu mover, tão somente suceda em nós, por nós, neste lugar e sempre, em nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém. Tomem assento. Hoje nós vamos falar, dentro do que temos discorrido nesses domingos, mas nós vamos falar de um assunto para a gente entender um fundamento final. Então começaremos falando sobre o tema: a igreja que poderá contar com as misericórdias do Senhor. Deus está dizendo: eu compadeço de quem eu quiser compadecer, e eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus está dizendo: sou livre, ninguém me importune. Não é verdade? Deus, meus irmãos, depois nós vamos entender o porquê dessa direção que Deus está nos dando. Deus, Ele é soberano. Ele está sobre tudo e sobre todos. Tem todo o poder no céu e na terra. Não há nada que está fora do alcance de Deus. Não há nada que esteja fora do domínio de Deus. Não há nada que Deus, no seu poder, decidindo fazer, não possa fazer. Deus é ilimitado. Ele é soberano realmente em glória e poder. Agora, a soberania de Deus, não, pela sua palavra, não nos dá o direito de entender que Deus faça as coisas simplesmente por fazer. Ele tem uma palavra que revela o seu modus operandi. Ele tem uma palavra que revela o seu caráter. Ele tem uma palavra que revela a sua fidelidade, não é? Ele tem uma palavra que revela que ele não se contradiz, que ele é um Deus que age com reta justiça. Abraão faz uma pergunta para Deus, né? Porventura, o Deus de toda a justiça não fará justiça na terra? Sim, a resposta é sim, Deus fará justiça. Deus sempre fará, né? E Ele move de forma muito especial dentro disso que estamos falando. Mas então, primeiro vamos entender o que são essas palavras, né? As misericórdias do Senhor. A palavra misericórdia, no entendimento dos dicionários, né, seculares, vem do latim, de ligação de duas palavras: miseratio ou miserere, que quer dizer miserável, miséria, e cordis, do coração. Então, aí vem várias interpretações por causa dessas duas palavrinhas, né? A miséria e o coração. É quando o meu coração ama o miserável. É quando o meu coração quer dar presentes ao miserável.
é quando aquele miserável é alvo da minha bondade, da sua bondade, da bondade de alguém. E o miserável é tanto aquele que não tem, quanto aquele que é exageradamente mau, não é? O miserável, quando você olha para uma pessoa em situação deplorável, de fome, de enfermidade, fala, esse homem está miseravelmente mal, não é? E quando você olha para uma pessoa que é um serial killer de tantas pessoas e vítimas, não é? Você fala, aquele homem é um miserável, porque existem os dois lados, não é? Então, e aqui essa palavra, do ponto de vista do significado nos nossos dicionários, então é esse coração que se volta para essas pessoas mesmo assim. A misericórdia, depois nós vamos falar sobre o hebraico. A misericórdia de Deus é um dos atributos mais maravilhosos que Ele revela em sua palavra. Ela é a demonstração do seu amor incondicional e da sua compaixão infinita para com a humanidade. A Bíblia está repleta de passagens que falam sobre a misericórdia de Deus. Na palavra de Deus, dependendo da versão, tem essa palavra por mais de 400 vezes na Bíblia, misericórdia. Só nos Salmos em torno de 150. E isso revela como Deus em todo o tempo está pronto para perdoar, para acolher, para restaurar aqueles que se arrependem de seus pecados e de suas falhas, aqueles que buscam. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, o Bartimeu, né? Tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus, Ele vai olhar para os miseráveis, Ele vai parar para os miseráveis, Ele veio para os miseráveis, né? E isso é maravilhoso. Nós lemos em Lamentações 3, 22 e 23, que essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque nós merecemos ser consumidos. Qualquer um de nós que nos consideramos, vamos supor que o pastor, e eu não penso isso de forma alguma, mas porque às vezes a figura do pastor é a figura, entre aspas, mais exaltada, que deveria ser mais correta, né? Mas vamos supor que eu me considerasse, isso está longe de mim, longe, mas que eu me considerasse o homem mais perfeito aqui no meio de vocês. Eu preciso da misericórdia de Deus. Nós merecemos o inferno. Nós cometemos pecados. Nós falhamos diante de Deus. O julgamento de Deus era justo conosco. Condenação eterna. Entendeu isso? O único homem perfeito e verdadeiramente perfeito foi Jesus. 100% homem, 100% Deus. A natureza hipostática de Jesus, né? Ele em todo tempo é homem, em todo tempo é Deus depois da encarnação. Ele ressuscitou o homem, Deus, Deus homem. Ele está num corpo lá nos céus e nós teremos um corpo como ele é, porque nós homens seremos ressuscitados e ressurretos também. Então, toda a humanidade estava condenada e não havia um justo sequer. Nós merecemos o inferno. E a justiça de Deus veio com sua misericórdia para nos salvar. Por isso Deus disse, eu não vim em busca dos sãos, eu vim em busca dos doentes. Eu não vim para os que se acham corretos, eu vim para os pecadores. Ele veio para nós e é por isso que estamos aqui. E nós não somos consumidos, é porque Ele veio nos salvar. Amém? É muito bom entender isso, porque uma igreja atuante, uma igreja que quer ganhar almas tem que entender isso. O dia que a gente entende isso, a gente quer que Deus salve os outros. Entendeu? Então, por que nós não somos consumidos? Por causa das misericórdias. E por que amanhã nós não somos consumidos? Porque as misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Nós estamos ainda de pé porque essas misericórdias se renovam. Se elas não se renovassem, nós não estaríamos. Muitos de nós estamos aqui dentro porque a misericórdia trouxe nós de volta. Nós saímos e ela buscou e trouxe nós de volta. Amém? A misericórdia de Deus aqui nesse
Nesse caso, lembra, meus irmãos, que nós merecemos o castigo e Deus nos oferece misericórdia e graça, renovando. Há alguém que entende a diferença entre misericórdia e graça? Graça é o favor que nós não merecemos, é uma salvação trazida a nós que nós não merecíamos. Então Deus traz essa salvação. Misericórdia é a condenação que nós merecemos, sendo cortada por obra de graça. Entende isso? Nós merecemos o mal e Deus não nos dá essa colheita. A graça, Deus intervém e fala: eu quero oferecer a vocês. Efésios 2, 4 e 5 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então aqui a gente vê que a misericórdia não se baseia em nossos méritos, mas sim no amor incondicional por nós. Ele nos dá a vida e salvação, mesmo quando não merecemos. São as misericórdias de Deus que trouxe a nós a salvação. Ninguém é salvo porque é bom demais. São as misericórdias de Deus que trouxe a graça para nós. E nós estamos aqui não por méritos, mas por bondade e misericórdia de Deus. Salmo 103, 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor. Meu Deus do céu, que coisa boa ouvir isso. Esse versículo nos lembra que a misericórdia de Deus é parte essencial da natureza de Deus, está nele. Ele nunca vai deixar de ser misericordioso, Ele nunca vai deixar de ser bondoso, Ele nunca vai deixar de ser amoroso, Ele nunca vai deixar de preocupar conosco enquanto vivemos aqui. Ele está sempre ligado. Eu lembro do testemunho de uma mulher que estava em estado final, da sua vida, com muito câncer. E eu, há 20 e tantos anos atrás, ouvi esse testemunho e ele impregnou na minha alma. Ela não conseguia mais ficar sem sentir dores. Ela tomava a morfina e não adiantava. E numa noite ela teve um tempozinho de madorna, numa madrugada, e quando ela despertou, ela viu um anjo na cabeceira da cama dela. A primeira pergunta que sai da boca daquela mulher não é: você veio me curar? Você foi enviado por Deus para me dar o meu milagre? Nada disso. Ela olhou para o anjo, viu que era um anjo e perguntou a ele: como é o meu Jesus? Aí ele disse: não tem explicação. Que coisa linda, né? Não tem explicação. Ele é maravilhoso. E ela disse: qual que é a maior preocupação dele? E o anjo disse: a maior preocupação dele é com a sua igreja, em todo o tempo. Ele falou assim: quando uma pessoa começa a chorar diante dele, antes que a lágrima saia dos olhos desta pessoa, ele ordena um de nós para com um odre vir e recolher as lágrimas. Aleluia. São essas coisas que revelam como Deus é grande na vida de quem está com Ele, quem consegue entender esse Deus, esse amor de Deus. Nós somos a geração de hoje, ela cobra demais de Deus e tem pouca curiosidade em encontrar com Ele. E eu me lembro aqui também do camarada que foi entrevistado. O irmão dele foi pego pelo Estado Islâmico e morto com a mãe e parece que mais alguém da família. E ele foi entrevistado. Se você pudesse dizer algo ao exército islâmico, o que você diria? Eu diria: muito obrigado, ele disse. Como assim? Ele disse: meu irmão tinha um sonho. Meu irmão tinha um sonho de conhecer Jesus. E o Estado Islâmico ajudou ele a realizar o sonho dele.
meu irmão já conheceu Jesus. Você não consegue se alegrar com isso, porque o seu coração não é para isso. O nosso coração ocidental é Deus me socorre, não é Deus eu quero te ver. A gente canta, quero te ver, abre os olhos do meu coração, mas não é verdade o que nós estamos falando. A gente está querendo é ver o milagre, e não o Deus dos milagres. Isso tem que mudar em nós, de alguma forma. Conhecer Deus, conhecer, ver Ele, encontrar com Ele, estar com Ele. Tem que voltar isso aos nossos corações. Tiago 5,11 diz: eis que temos por bem-aventurados os que perseveram. Quem são os bem-aventurados? Fala igual crente. Quem são os bem-aventurados? Os que perseveram. Ouviste da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Entende? Você entende isso? A história de Jó nos mostra como a misericórdia de Deus se manifesta mesmo nas situações mais difíceis. Ele é cheio de compaixão, está sempre pronto para socorrer. E Ele socorre de diversas formas, tanto para uma quanto para outra coisa. Ele é soberano, Ele sabe escolher melhor agir com a sua misericórdia. Que possamos nos alegrar e descansar na misericórdia de Deus, sabendo que Ele está sempre pronto para nos perdoar, restaurar e nos amar incondicionalmente. Deus vai nos amar sempre, mesmo nos perdendo na última hora. Ele vai amar, Ele vai tentar. E eu digo tentar, não que Deus não tenha poder, mas Ele nos deu livre arbítrio. Por isso, no dia que a gente aceita Jesus, a gente tem que renegar o primeiro arbítrio, o livre arbítrio. Nós temos que negar. Senhor, até hoje eu estou usando meu livre-arbítrio para me render a Ti. A partir de agora é o Senhor que manda, eu não quero mais ser livre para escolher nada. Que possamos viver então segundo a Sua boa vontade, buscando sempre a misericórdia e a graça de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Então, até aqui nós entendemos a misericórdia de Deus, do ponto de vista um pouco por cima da palavra de Deus e do ponto de vista do nosso dicionário secular. Agora vamos para a palavra em hebraico, que tem um significado muito mais profundo que você e eu possamos imaginar, ou aqueles que já o sabem, vamos relembrar. A palavra no hebraico para misericórdia é rahamim. Diga rahamim. Essa palavra rahamim vem de uma raiz de raham, que ela tem um sentido, irmãos, não de coração, mas nela, as três palavrinhas, porque o hebraico, só por cima aqui, né? São letras quadráticas, a gente lê da direita para a esquerda, e o original hebraico, não tem vogais, são consoantes. As vogais vieram depois pelos maçoretas para trazer o entendimento da leitura, porque a gente, por exemplo, alguém chega dos Estados Unidos no Brasil. Quem está no Brasil, se eu escrever uma frase para você, eu, TBM, T de tatu, B de bola, M de Maria. Eu, TBM. Você entende o quê? Eu também. Agora vem o inglês para cá, o americano. Ele vai entender o que é isso? Nunca. Que coisa doida é essa aqui? Né? O hebraico são palavras, são consoantes. Então, como que nós vamos entender isso? Então, os maçoretas tentando ajudar e etc. Algumas palavras se perdem, outras se acertam, algumas pronúncias também são diferentes, não é? Então, essa palavra rahamim
no hebraico, ela tem as 3 letras, as mesmas letras da palavra para ventre, que é rechem, ventre, útero mais propriamente. Então, a misericórdia bíblica não nasce no coração, mas no ventre, no útero. Isso quer dizer o que, pastor? Que só pode ter misericórdia quem tem capacidade de gerar vida. Não está dizendo que só as mulheres têm misericórdia, não. Que os que geram vidas, eles são cheios de misericórdia. Quão formosos os pés daqueles que levam as boas novas. As boas novas são sementes que geram vidas. Quão formosa a igreja que gera vida. E aqui gera vida para a igreja. Está vendo onde nós estamos chegando? Está entendendo ou não? A igreja que gera vida, irmãos, é uma igreja, não é somente pessoas, o que deve ser principalmente, mas não é somente pessoas, é que gera vida no meio de nós, que gera comunhão, que gera alegria, que gera ajuda de uns pelos outros, que gera uma mão que se estende. Vou fazer um exemplo aqui, porque o Paulo é bem resolvido, né? O Paulo tem uma mão só, e tem hora que o Paulo oferece a outra mão que ele não tem. Você entende isso ou não? Quando o Paulo esforça o pouco que ele tem aqui para abraçar uma pessoa, ele tá usando as 2 mãos. E a igreja, olha o exemplo, é a igreja verdadeira, ela dá o que não tem. Porque em Deus ela alcança muita coisa. Ela gera vida. Ela não gera problemas, ela gera soluções. Talvez ela seja um problema de muitas coisas, mas quando ela se levanta, ela gera soluções, ela gera compreensões, ela gera olhos para ver, ouvidos para ouvir, ela é uma vida de Deus no meio dos outros. Você entende isso? Ou não? Outra coisa importantíssima para rahamim, que é a palavra no hebraico, para misericórdia. Esta palavra nunca vem no singular. Rahamim é palavra no plural em todo o tempo. Não é a misericórdia, são as muitas misericórdias do Senhor. Aí a gente vê misericórdia para tudo. A gente encontra misericórdia em tudo. Então só pode ter misericórdia de verdade quem tem a capacidade de gerar outro, quem tem a capacidade de gerar vida. Então misericórdia não nasce nos corações, como dizem os dicionários seculares, mas ela nasce no útero, como diz a palavra de Deus, é nas entranhas de gerar. Quando você vê um filho que você demorou ganhar, com tantas dificuldades que teve, gerado, nascido de novo, a sua alma salta de alegria diante do Senhor. E olha, abram a Isaías 49:15, por gentileza. Muito conhecido, o texto bíblico, Isaías 49:15. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler 13-15, fica melhor ainda. Isaías 49:13-15. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim.
Versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa palavra compadece aqui é rahamim, misericórdia. Deus está dizendo, olha, uma mulher que gera rehem, ele está usando o útero. Essa mulher que do útero gera um filho, pode porventura ela esquecer do filho que gerou? Qual que seria a resposta aqui que está subentendida? Deus está dizendo o quê? Nunca. Não tem como esquecer do filho que gerou. Mas ele diz assim, mas ainda que isso venha acontecer, esse impossível, eu jamais me esquecerei de ti. Porque o que Deus está falando, entre outras coisas? Eu gerei vocês. Nenhum homem na terra pode dizer, Deus se esqueceu de mim, meus irmãos. A mãe que gera não esquece, e o Deus que gerou jamais derá cavassúbria. Jamais se esquecerá dos seus. Deus não esquece. Deus não tem problema de memória. E Ele é soberano nas lembranças. Ele é pleno e Ele é perfeito. Ele te conhece. Sabe que você está dentro da igreja? Porque Deus tem misericórdia. Porque Ele te trouxe. Oh, glória a Deus. Então, meus irmãos, é fato que a misericórdia de Deus é maior que possamos imaginar. Agora, tem algo que precisamos nos ater. Vá para Romanos 9. Vamos trabalhar a palavra. Vamos ler em Romanos 9, mas depois nós vamos para Êxodo 33 também, tá bom? Levando a sério as misericórdias do Senhor, suas misericórdias, elas são para todos e elas são para qualquer situação. Vamos levantar, vamos provocar nosso entendimento aqui, a nossa mente aqui. Será que essas misericórdias são para todos? E em qualquer situação? Elas são para todos, mas todos podem alcançar? Talvez seja uma pergunta mais bem colocada. Porque as misericórdias são para todos, mas todos podem alcançar? Ou o que fazer para isso? Ou qualquer circunstância me leva a elas? Vamos lá, Romanos 9, 11 a seguir. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem e o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. É uma coisa interessante porque Paulo está usando esse argumento, defendendo diante dos judeus algumas coisas muito fundamentais para a carta, e para aquilo que ele queria trazer sobre a questão das eleições e tudo mais. Mas, olha o que Paulo está dizendo aqui, para que a gente não tenha uma interpretação errada. Os gêmeos que ele está falando aqui são quem? Quem? Então, esses gêmeos, Jacó e Esaú, Paulo está falando de um propósito que Deus tinha antes com relação à eleição. Tinha que vir uma geração que não pudesse ser vencida até que Jesus dessa geração viesse. Então, por causa disso, existem algumas promessas de Deus que nós chamamos de incondicionais. A maioria das promessas de Deus são condicionais. Se, então.
Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidares, então, aí vem a vitória, ok? Porque necessitais de perseverança, para que, havendo sido feita a promessa, havendo sido feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, se você perseverar, então virão o cumprimento das promessas. Então, o sim, então, são sempre, a maioria das promessas são condicionais, precisa de um comportamento, de uma resposta. Mas no caso da eleição, são incondicionais. Ninguém mata Jacó, enquanto não cumprir o que eu tenho com ele. Entende isso? Mas o Jacó é o Jacó, mas a linhagem está nele, vou trabalhar com ele por causa da eleição. Ok? Entendido aí? Porque tinha que ver, tinha que vir e etc. Vamos lá, depois a gente fala um pouco sobre isso. Não por obra, porque ele chama. Quando foi dita a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Quem está falando aqui? O Deus que é atemporal. Sobre a questão tem muita coisa que nós não nos damos no entendimento igual aos calvinistas e outros, porque eles veem a presciência de Deus de uma forma diferente que nós vemos. A presciência de Deus, para nós, é o fundamento das escolhas de Deus como soberano. Vamos ver se você... Não quero complicar, eu quero simplificar, ok? Muitos calvinistas dizem que Deus é soberano para escolher um para o céu e outro para o inferno, e Deus é livre para isso. Né? Só que a soberania de Deus, nesse caso, ficaria maculada. Como que Deus escolhe Cleomar para o céu e Sônia para o inferno, ou Sônia para o céu e Cleomar para o inferno? Está certo isso? Não haveria uma injustiça nisso? Sim ou não? Não, é porque? Não, porque eu fui mais com a cara do um do que com a cara do outro. Não, é porque, não é assim. Deus seria injusto. Agora, Deus, ele irmão Max, ele é presciente e atemporal. Como assim? Preste atenção. A história está acontecendo aqui. Todo o universo está aqui. Deus está fora disso. Ele é atemporal. Ele não está dentro disso. Ele é soberano e reina sobre tudo e sobre todos. Como Deus é eterno, mas muito mais que eterno, ele é atemporal, porque o eterno mede tempo, o atemporal não mede tempo. Entende isso? Por isso que eu vou complicar só um pouquinho mais, mas você vai entender. Deus não existe. Porque para existir alguém tem que ter feito. Deus é. O relógio, isso aqui eu ganhei de uma irmã lá na Espanha, glória a Deus pela vida dela. O relógio, ele existe porque alguém fez. E se você perguntar para a pessoa que fez, ele vai dar os detalhes. Porque não existia e ele fez. Agora, ninguém explica Deus. Deus é. Está entendendo? E ele é, por isso que ele é eterno, uma maneira de falar, mas não é medido. Então ele é, antes disso, ele é atemporal. Tasso Licurgo fala muito bem sobre essas questões, uma pessoa boa de você ouvir. Então Deus é atemporal, e ele está de fora de tudo, vendo tudo. Então ele tem uma presciência. Ele vê tudo, ele já viu tudo. Ele já viu tudo antes e ele já viu tudo depois. E agora preste atenção, pelo que ele está vendo, na sua soberania, toma decisões. Esse Deus é justo. Então o que Deus está vendo quando ele escolhe Jacó e não Esaú? Ele está vendo Esaú vendendo o direito de primogenitura por nada. E está vendo Jacó no val de Jaboque chorando e pedindo misericórdia. Tem glória a Deus, não? Então ele não escolhe o melhor, ele escolhe o que vai dar ao coração. Diga, ele não escolhe o melhor. Ele escolhe o que vai dar ao coração. É por isso que eu estou aqui hoje, pastor.
Ele não escolheu o melhor, o mais capacitado. É por isso que você está aqui. Ele não escolheu você pela sua justiça, porque você era perfeitinho demais. Pelo contrário, a maioria de nós éramos ovelhas negras. Mas Ele viu o nosso coração. Se esse aqui vai se render, eu quero ele para mim. Ele olha para a samaritana e fala, é essa mesmo. Ele olha para Maria de Magdala, Maria Madalena, com 7 demônios, e fala, é essa aqui mesmo. Essas são as misericórdias do Deus atemporal e presciente. Entendeu a presciência? Amém, Giovana? Que a Giovana foi enxovalhada de tanta coisa de calvinismo quando estava fazendo o bacharel, né, Giovana? Mas você concorda, Giovana? Então, meus irmãos, o que Deus está falando aqui, através de Paulo para nós, e falando para a igreja de Roma na época, aos judeus também, etc., é que ele vai tomar decisões por esta presciência, por este saber, por esta soberania. Por isso que ele vai ter misericórdia de quem ele escolher ter. E como que ele vai escolher ter misericórdia? Pelo que ele está vendo. Então aí há justiça. Entende, Maciel? Então aí há justiça, não há injustiça em Deus. Deus não está escolhendo hoje, Ele está escolhendo porque viu tudo. Amém? Mas aí o que vai acontecer? Onde nós vamos chegar? Que diremos então? Que Deus é injusto? Qual a resposta de Paulo? Paulo usa muito isso aqui para falar de certas coisas imutáveis. Deus não é injusto nunca. E isso a gente tem que entender, irmã Letícia. Deus não é injusto nunca. Nunca. Nunca nós vamos achar um defeito em Deus, uma falha em Deus, uma injustiça em Deus, um meio termo em Deus, uma sombra de variação. Não. Deus é perfeito. Deus é justo. Plenamente justo, plenamente correto, plenamente sábio, plenamente honesto. De modo nenhum ele pode ser injusto. Eu descanso nisso. Eu tenho paz nisso quando eu sou informado. E aí ele vai usar o porquê dessa palavra. Pois ele diz a Moisés, então Paulo sabe o que está falando, ele foi formado aos pés de Gamaliel, um benjamita, um fariseu dos fariseus, ele é um príncipe do entendimento. Então ele vai usar, o Valfredo e Vandelis, Êxodo 33 para falar que tipo de misericórdia é essa que está em Deus. Então ele vai dizer, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. E aqui está entre aspas, está citando lá Êxodo 33. Então aí Paulo diz, assim pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque as escrituras diz a Faraó, então ele vai trazer um fechamento do entendimento. Foi para isto mesmo que eu o levantei. Está falando para quem? Para quem que Deus está falando? Para Faraó. Porque a escritura diz a Faraó. Foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem quer. Então nós vamos ter que estudar duas vidas. O que acontece com Moisés, e o que acontece com Faraó. Abram Êxodo 33 então. Voltem lá, é o segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo 33, que é onde Paulo está usando o contexto para explicar o que está falando sobre essa misericórdia. E aqui a gente vai nos ater a algo especial. Tem um rabino
PhD, irmãos. Ele é messiânico, ele é um judeu, ele é titular no Instituto Zera Avraham, lá em Israel. O nome dele é Dr. Baruch Korman, e ele tem uma leitura muito boa e traz um entendimento muito especial a respeito dessa passagem também. Vamos lá, Êxodo 33, para explicar essa misericórdia. O versículo 3, estão aí aberta a palavra? Está gostando do estudo? Há uma terra que mana leite e mel. Deus estava dirigindo o povo a essa terra, o lugar de promessa. Lembrem-se que Hebreus 4 e 5, o escritor aos Hebreus vai dizer que essa terra agora ela simboliza também o nosso lugar, onde Deus quer nos levar ao descanso, ok? Então, há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Deus está avisando o povo que ele está contrariado, que ele não aprovou esse povo de dura cerviz, e que agora ele não vai com esse povo mais. Deus tem uma decisão: porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Mas espera aí, Deus não é Deus de misericórdia? As misericórdias dele não são uma causa de não sermos consumidos? Qual que é a intenção de Deus revelar isso, que não vai com eles? Porque se fosse com essa situação que eles estavam vivendo e do jeito que estavam, no caminho eles seriam consumidos. Ou seja, onde está a misericórdia? Se elas se renovam. Será que todos são alvos de desfrutar a misericórdia, enquanto todos os dias elas estão sendo derramadas? É uma pergunta. Então, primeiro, Deus não quer mais ir com eles devido à dura cerviz. Então, a dura cerviz me causa, ou traz um guarda-chuva de misericórdia, um guarda-misericórdia que me livra de receber a misericórdia. Dura, nunca endureça seu coração. Hebreus fala isso claramente. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Amoleça. Ao invés do problema te levar a endurecer com Deus, que o teu problema te leve a se derramar na presença de Deus. Ao invés do problema levar você a fechar a cara com Deus, que Ele leve o seu rosto às lágrimas para com diante de Deus. Alguém está entendendo esta palavra? Mas aí continuamos, meus irmãos. Olha o comentário de Robert Jamieson. Deixa eu ler aqui o que Deus vai falar para que eu leia esse comentário com você. Êxodo 33, olha o que diz. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu achar. Ouvindo esta notícia, entristeceram e tal. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ler. Esqueci de anotar eu saltei a passagem aqui. Versículo 10, vamos lá. Versículo 10. Então disse, e vendo todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava cada um à porta da tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como alguém qualquer fala com seu amigo, depois tornava ao arraial.
e o moço Josué, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Espera aí. Aí vem o versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, é aqui que eu quero chegar. Dize aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, aí vem uma instrução de Deus, onde eu quero chegar. Tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Aí vem o comentário que eu disse, é porque eu coloquei no meio aqui do estudo errado. Primeiro, Deus vai falar para esse povo, vai dar a esse povo uma instrução para que a misericórdia dele possa voltar. Porque Moisés tem uma intercessão, esse é teu povo, né? Inclusive lá no capítulo 32, salvo engano, Moisés tem uma certa, entre aspas, discussão com Deus, né? Moisés fala: esse teu povo que tiraste do Egito. E Deus devolve o povo dizendo: é o teu povo que tu tiraste do Egito. Porque aquele povo está dando muito problema. Nem Moisés quer ficar com o povo e nem Deus quer ficar com o povo, tamanha a situação errada, né? Mas aqui Deus está voltando a sua atenção a um clamor de Moisés. E ele quer agora, entendemos pelo texto, dar respostas, e ele quer atender. Então ele diz assim: olha, fala para esse povo tirar os ornamentos. Por quê? Agora vem o comentário de Robert Jamieson. Em momento de luto, é costume entre os povos do Oriente despojar-se de suas joias, ouro e tudo que é rico e esplêndido em suas roupas. O Senhor exigiu esse sinal de tristeza do seu povo culpado. Você está culpado, você está errado. Eu não quero vestes de festas, quero vestes de luto. Por isso que você vai ver Mardoqueu na porta do palácio, vestido de vestes de saco. E eles mandam: Mardoqueu, você quer falar com a Esther? Então tem que mudar suas vestes. Ele: não vou mudar minhas vestes. Por quê? Porque Mardoqueu, Mordecai, né, duas palavrinhas que traduz ele não está querendo primeiro a atenção de Esther, ele está querendo primeiro a atenção de Deus. Quando a gente coloca a atenção de Deus primeiro, antes da atenção dos homens, nossas vestes devem mudar, nossas palavras devem mudar, nossas atitudes devem mudar, nossas lágrimas não devem ir para os pés dos homens, mas para os pés de Deus. E Deus fala para esse povo: é assim que eu saberei o que tenho de fazer. E quando ele diz saberei o que tenho que fazer, na verdade ele está revelando que ele poderá atender se esse povo fizer. Porque Deus sai do atemporal e entra dentro do tempo do homem, e ele fala com o homem no tempo do homem. Seu futuro está ali. Se você quer mudar ele, me faça saber agora as suas mudanças. Entendeu ou não? Então, a linguagem é adaptada às compreensões limitadas dos seres humanos. Deus julga o estado do coração pelo teor da conduta. O que eu disse? Sua conduta revela seu coração. Suas vestes revelam seu coração. É isso que o texto está dizendo. Já viu quando a pessoa está em depressão? Que tipo de vestes? Ela veste a melhor roupa?
Ela penteia o cabelo, arruma o cabelo e fica linda. O homem, é o estado do coração que nos dirige. Agora, se eu estou quebrantado diante de Deus, eu tenho um comportamento de quebrantamento. No caso dos israelitas, ele tinha um plano, Deus tinha um plano de misericórdia. E no momento em que discerniu os primeiros sinais de contrição, ao despojarem-se dos seus ornamentos como arrependidos, conscientes de seus erros e sinceramente tristes, esse fato acrescentou peso à fervorosa oração de Moisés e deu-lhe eficácia diante de Deus em favor do povo. Então, o que eu entendo até aqui? Nós entendemos. Deus tem misericórdia sendo derramadas a cada manhã e elas não têm fim, elas se renovam. Elas são uma causa de não sermos consumidos, mas é necessário uma correspondência. Por isso que Deus vai ter misericórdia de quem Ele quer lhe ter. Então, a misericórdia não vai ser derramada, vai ser derramada, mas só vai atingir aquele que Deus escolher atingir. Está entendendo ou não? Por isso o versículo, irmãos, revela o povo que vai fazer um algo especial. Olha o versículo 10 que lemos. Êxodo 33, versículo 10. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se, cada um à porta da sua tenda, inclinavam-se, cada um à porta da sua tenda. A outra versão, a palavra inclinava, está traduzida talvez na sua Bíblia, adorava. Tem alguém que está com essa tradução? Aí, várias pessoas. Porque o inclinar aqui é um inclinar de rendição em adoração. O que esse povo vai fazer depois de mudar as vestes, de mudar o coração, de se contristarem diante de Deus? Eles vão adorar a Deus na tenda da congregação, onde Moisés está buscando e invocando a Deus. O povo não entra dentro da tenda, Moisés está lá, mas o povo quer o Deus da tenda. Então isso vai começar a mudar. E aí Moisés vai falar o que lemos no versículo 12 a 15. Senhor, então olha para nós. Ele começa a interceder pelo povo diante de seu Deus. Moisés percebe que a oração dele agora poderá ser atendida. Que Deus poderá mudar essa sentença. Não vou no meio de vós, eu vou mandar um anjo. Vocês vão aí, o meu anjo. Aqui, irmãos, dá um entendimento muito especial. Porque muitos na igreja de hoje, eles estão querendo anjos no meio de nós, do que a presença de Deus. Você fala, tem um anjo no meio de nós, o povo começa a adorar a Deus. Você fala, Jesus está no meio de nós e não há adoração. Paulo, ele briga com isso com relação aos Colossenses e outras passagens, no culto aos anjos. Muita gente fazendo culto aos anjos. Para nossa tristeza, nos Estados Unidos havia, eu não sei hoje, mas eu ouvi isso do nosso querido missionário Edson Teixeira, que é um homem de Deus, que foi por vários países, tem passado por vários países, né? Tibete, outros fazendo a obra de Deus, Haiti e tal. Um homem de Deus, vez ou outra vinha aqui na Donep também, e ele contando que foi numa igreja pregar nos Estados Unidos e o povo, assim, irmãos, eu tenho um pensamento diferente e respeito o pensamento de todos, mas aquilo que Deus põe no meu coração, creio que é uma caracterização para nós e vamos nessa característica até que Deus queira. Ele estava lá na igreja e uma moça dançando no altar do lado esquerdo, e ele observava que a igreja é uma igreja muito grande, com muitas milhares de pessoas, ficava olhando sempre para essa moça dançando na hora lá da adoração. E aí, ele perguntou ao irmão que estava ao lado, o pastor, disse, por que as pessoas estão muito olhando para a moça? Assim, eu noto que eles olham mais para lá do que para o altar, etc, tal, alguma coisa assim. Aí ele disse, você não sabe?
o Gabriel vem em todos os cultos dançar com ela. Deus revelou que o anjo Gabriel, irmão, amém. E aí a igreja tal. Aí ele foi pregar numa outra denominação concorrente, entre aspas. E aí outra moça dançando e a igreja olhando. E aí ele fez uma pergunta direta. Falou, o Gabriel dança aqui também com a moça? Aí ele disse, não, o Gabriel desce na outra igreja, aqui é o Miguel. E a igreja... Agora, um é um anjo mensageiro, o outro um anjo de guerra. Vem dançar com uma moça na igreja. E aquela igreja com aquela atenção. Ou seja, a atenção da igreja não é para anjo, não é para moça, não é para dança. A atenção da igreja é para a presença. Parece chavão, mas não é chavão, irmãos. Você venha para a igreja por causa de Jesus Cristo. Ame o seu pastor, ame os seus irmãos, queiram estar com eles, mas não venha à igreja por causa deles. Primeiro seja por causa de Jesus Cristo, o que Ele está falando, o que Ele está fazendo, o que Ele é para nós, o que Ele representa para nós, o Deus vivo e verdadeiro da nossa alma. É por isso que eu tenho esses pensamentos. Eu não gosto que fica dançando, porque... E eu lembro que Deus falou comigo quando eu estava pregando em Osório, no Rio Grande do Sul, e havia uma igreja muito fervorosa, e tinha um pessoal assim à frente fazendo as coreografias. Não estou nada contra ninguém, estou dando uma posição minha e respeito todas e etc, ok? Mas quando estavam lá as crianças ali todas olhando, e aí eu na época ainda mais, né, ficava fechado assim, eu fechava meus olhos e começava a adorar e tal. Sabe aquela época que os camaradas iam cantar e falavam, se não pular não é crente? Por isso pulo, 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 pulo. Aí falava, se não pular não é crente. Aí que até me indignava. Porque, rapaz, se não for santo é que não é crente. Negócio de pular, todo mundo pula. Mas eu ficava com aquele negócio, mas agora eu já sou mais curado, está tranquilo, ok? Aí Deus falou assim, abra os teus olhos e olha. O Espírito Santo. Aí eu abri e olhei. Aí as crianças estavam olhando para aquelas pessoas e repetindo as coreografias. Eu tenho cuidado em falar isso, porque senão eu não quero ferir as pessoas, mas eu quero falar o que Deus colocou no meu coração, ok? Aí Deus falou assim, o Espírito Santo falou assim, antes o desejo das minhas crianças era de serem missionárias e cantoras. Hoje o desejo delas é de serem dançarinas. Então, o nosso trabalhar com a igreja, do meu ponto de vista, respeitando a todos, deve ser um trabalhar para que a igreja seja mais missionária do que dançarina. Mais cantora e adoradora do que dançarina. Mais voltada para a atenção do que Deus é e está fazendo, do que o que as pessoas fazem. Nunca roube a atenção de Jesus no culto. Por isso, as regras, né, de homilética, por exemplo, na homilética, tudo que você faz durante a prédica, durante a pregação, durante o louvor, não pode chamar atenção para você. Se você está cantando, procure levar o povo a cantar. Grupo de louvor, vez ou outra pare, deixe a igreja cantar, porque vocês não estão fazendo uma performance, vocês estão trabalhando para que a igreja louve e adore ao Senhor Jesus. Nunca faça espetáculos, eu sei que vocês não fazem, nunca faça espetáculo que chame, que roube a atenção da mente da pessoa para o que está sendo feito, para aquilo que está sendo encenado. Não, seja o mais invisível possível e leve o povo a atenção à presença de Deus, ao Deus da igreja, ao Deus que está falando. Entende? Eu estou falando isso com maior pureza, não estou querendo condenar ninguém, mas quero nos levar a algo mais para Deus e a sua presença. Amém? Se abríssemos aqui, talvez muitos poderiam falar muitas coisas, mas quem sabe numa outra ocasião, não é? Então o que vai acontecer? Moisés, ele começa a interceder porque entende que o povo se voltou.
Todo culto que se voltar para Deus, toda a igreja que se voltar para Deus inteiramente, a oração vai ser mais respondida. O fervor da oração será maior. As palavras, os argumentos para o céu serão maiores. Quem é pregador aqui sabe, quando você chega numa igreja que ela está voltada para Deus inteiramente, sai palavras da sua boca que você nunca pensou em falar, palavras de sabedoria, palavras de unção, de glória, porque há uma igreja voltada para Deus e Deus quer falar com esta igreja. E essa igreja voltada para Deus, Deus quer ouvir a oração desta igreja, Deus quer receber a adoração desta igreja. É necessário que essa igreja se volte inteiramente para Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E todo o vosso coração ali é todo o nosso ser voltado para Deus. Outra coisa, versículo 19. Olha o que diz Êxodo 33. Estão acompanhando? Glória a Deus. Quando Moisés, no versículo 18, diz: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Outra versão, que me mostres o teu rosto. Essa palavra quer dizer que o Senhor seja favorável a mim, que o Senhor volte para mim. E aí, versículo 19, porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Olha aqui, aí vai chegar à altura de Deus falar da misericórdia dele, que Paulo vai usar lá para que o povo entenda, e ele está falando para um povo que entende o que ele está falando. Então, quando é que a misericórdia de Deus, Douglas Freitas, vem para mim? Quando eu mudo o que eu preciso mudar, quando eu faço o que eu tenho que fazer, quando eu vou para a adoração sincera para a porta da tenda, a misericórdia de Deus começa a se mover e me alcançar. Baeito Roxamá. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui começa a revelação mais clara da interpretação da misericórdia que Paulo está usando em Romanos 9. Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Meu Deus do céu. E o que é essa toda a bondade de Deus? O próprio Deus, que coisa boa. Eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de ti. E quem que é? Eu mesmo. Eu sou bondade, eu sou misericórdia. Aleluia. 20 e 21, sigam aí. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha, Deus é tão lindo, escute bem isso. Primeiro eu quero começar assim então. Eu sou tão sujo, tão impuro, tão imundo, tão trapo de imundície, que se eu ver a glória de Deus tão puro, tão lindo, tão perfeito, eu morro. Não há como nós nessa vida contemplar Deus como Ele é. Por isso que a primeira coisa que vai acontecer, nós os que estivermos vivos seremos transformados do corpo corruptível, que morreria facilmente diante de tanta glória, num corpo incorruptível, semelhante ao corpo dele, e assim veremos a glória dele face a face. Que coisa linda, meu Deus. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Deus cria por sua misericórdia ao intercessor e amigo Moisés uma forma de se revelar, segundo a necessidade do momento. Olha, eu vou te ouvir, eu quero te ouvir. A misericórdia quer te ouvir. Eu vou dar um jeito. Vou te colocar numa penha. E eu vou passar. Mas você não me verá a face.
me verá pelas costas. É a única coisa que você pode ver por enquanto. Aleluia. Como e quando Deus se revela então a Moisés? 22, 23. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa, fala bem alto, 1, 2, 3. Numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aqui que está o grande segredo de tudo, porque Paulo fala de misericórdia com misericórdia. Moisés alcança a misericórdia da revelação de Deus a ele, quando é colocado escondido onde? Na rocha. Essa penha, essa rocha, é o Messias que viria. Havia uma pedra que seguia, 1 Coríntios 10, de 1 a 13, quem lembrar da passagem, quando Paulo está falando que a maioria caíram no deserto, Deus não se agradou da maioria, e aí ele fala, quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. E aí ele diz no texto, e uma pedra seguia eles, e a pedra era Jesus. Paulo está falando de uma rocha que Moisés escondeu. A única rocha que pode nos esconder é Jesus Cristo. A única pedra que pode nos esconder é Jesus Cristo. Isso está na tipologia bíblica. Por-te-ei numa fenda da rocha, uma fenda da penha. Encontramos misericórdia quando nos encontramos com o Messias. Repita essa frase. Agora individualiza esta frase. 1, 2, 3. Tem uma reação aí? Diga a frase com entendimento, individualizada. 1, 2, 3. Entenda, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Você, eu jamais alcançaremos misericórdia sem o intercessor Jesus. Intermediador entre Deus e os homens, Jesus. O Messias de Deus, Jesus. Ele é o caminho. Ego eimi re rodos. Eu sou o caminho. Artigo definido. Não há outro. Ele poderia dizer, ou poderíamos traduzir, eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Quando nós lutamos para estar de acordo com a vontade de Deus, estamos mostrando que queremos o que Deus já escolheu para nós. Entende ou não? Todos os dias de Davi foram escritos no livro de Deus, Salmo 139, e ali revela o Deus onisciente, onipotente e onipresente, a soberania desse Deus, e Davi diz todos os meus dias. Agora, Deus escreveu o adultério de Davi? Deus escreveu que Davi adulteraria? Não, Deus não prescreve pecado para ninguém. Deus escreveu que Adão pecaria? Não, Deus escreveu para Adão não pecar e viver uma vida íntegra. Agora, Deus sabia que Davi pecaria, Deus sabia que Adão pecaria, por isso o Messias, para trazer-nos de volta ao livro de Deus,
para trazer-nos de volta a história que Deus escreveu para nós. Deus não escreveu para nós uma história de adultério, de prostituição, de pecado, de maledicências, de murmurações, de mentiras, de enganos. Deus não escreveu para nós uma história de pornografias na internet, de nudismos. Deus não escreveu para nós uma história de mágoas, de dores, de angústias. Deus escreveu para nós uma história de liberdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É hora de nos voltar para a história que Deus tem para nós. Por isso, meus irmãos, vamos entender um pouco mais. Moisés alcança a misericórdia da revelação de Deus a ele quando é colocado nessa fenda. É ali, em Cristo, queridos, que nós encontramos a misericórdia. É em Cristo que nós podemos dizer: Senhor, mostra-me o teu rosto, ou seja, abençoa-me para ti mesmo. Aleluia. Deus é soberano e escolhe ter misericórdia de quem se encontra em seu Filho amado. Ele vai ter misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Ele vai ter misericórdia de quem ele escolher ter misericórdia. E ele revela na Bíblia: eu já escolhi ter misericórdia de quem se encontra em Cristo Jesus, meu amado Filho. Eu queria ter misericórdia de todos, alcançando todos e fazendo que estas misericórdias fluíssem sua bondade em todos, mas não tinha jeito por causa da distância, da separação que estava entre mim e o povo. Mas agora eu envio Jesus Cristo para nele usar de misericórdia e para nele poder alcançar a todos. Abram lá Efésios 2:4. Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E agora entenda: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, queridos, tem que ter uma correspondência. Pela graça sois salvos por meio, tem que ter fé, tem que corresponder com a fé. E Deus deu fé a todos. Usa quem escolher usar a fé. Mas se usar a fé, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. O que? A salvação vem de Deus. O único que pode salvar é Deus. Mas você precisa usar a fé e corresponder a esta fé. Não vem de vós para que ninguém se glorie. O glorificado é Jesus. Mas quem está em Cristo vive na prática das boas obras. Fomos feitura sua para as boas obras. Nós temos estas boas obras. Então vamos entender a última parte. Quando Deus fala com Moisés, entendemos, sim ou não? E agora quando fala com Faraó? Deus disse que, porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu te levantei, para mostrar em você o meu poder, e que o meu nome será anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer ter, e Ele endurece quem quer endurecer. Ou seja, Ele primeiro escolhe Faraó para revelar o nome dEle. Faraó, Deus não diz assim, Faraó, deixa o meu povo ir. Não, Faraó, envia meu povo. A primeira palavra no hebraico é envia meu povo. Chegou a hora.
já assistiu você, mas agora envia meu povo, meu nome vai ser exaltado na sua vida, e eu já revelei que eu sou Deus. Toda vez que Faraó rejeitava, Deus endurecia então o coração dele para mostrar: eu sou Deus, envia meu povo. Faraó endureceu. Deus não queria endurecer, Deus não queria matar Faraó ou os exércitos de Faraó. Deus queria revelar a sua grandeza em Faraó, como revelou em Ciro, que não era servo de Deus, mas é chamado de servo, porque há um propósito, e esse Ciro vai obedecer às direções. Mas Faraó endurece o coração, porque ele rejeita a princípio fazer aquilo que Deus ordena. Então Deus endurece o coração de Faraó. Mas o nome dele é glorificado de todo jeito. Era para ser glorificado sem endurecer, mas agora é glorificado endurecendo. Deus, ele não quer fazer certas coisas, mas decide fazer, porque a obra dele está acima de tudo na salvação das almas. Por isso ele endurece. Quem quiser endurecer, faz o que quiser fazer, porque há uma obra maior que tudo. As misericórdias dele quer nos salvar em Cristo Jesus. Por isso, olha o que diz Hebreus 9, capítulo 4, 9 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente ou confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A misericórdia é quando nos achegamos a Cristo, quando temos ele como sumo sacerdote. Gálatas 6,16: e todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Lucas 6,36: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Terei misericórdia de quem eu quiser ter, mas seja misericordioso, e você vai ver e vai encontrar um Pai misericordioso. Por isso, meus irmãos, Tiago 2, 13 e 14: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé sem obra pode salvá-lo? Então use de misericórdia, e ela vai triunfar sobre o juízo. Bem-aventurados misericordiosos, diz Mateus 5,7, nas bem-aventuranças. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Está escutando? A misericórdia é a plataforma do reino dos céus, e por isso quem exerce entra numa posição de bênção. A misericórdia pode ser demonstrada de várias formas, como fazendo bem aos semelhantes, mesmo que eles não reconheçam, perdoando os erros dos outros, pois a dívida de Deus é maior que a dos irmãos, tratando as pessoas com compaixão e bondade. Use de misericórdia, e o Senhor será misericordioso conosco. A misericórdia é uma bênção para quem a demonstra e para quem a recebe. As misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Então os misericordiosos serão alcançados pelas misericórdias sem fim. Quando Jesus, em Mateus 9,13 diz: entendam o que eu quero dizer, misericórdia quero e não sacrifício. Entenda, meus irmãos,
Não adianta ter sacrifício se não formos misericordiosos, porque se não formos misericordiosos, não alcançaremos a misericórdia salvadora de Cristo. Não adianta orar, não adianta jejuar, coração fechado, vidas perseguidoras, amarguradas. É hora de curar primeiro o coração, curar primeiro a alma, primeiro perdoar, primeiro se lavar no sangue de Jesus Cristo, se limpar. É hora de sacrifício para que sejamos lavados. E aí, se formos e nos tornarmos misericordiosos, o Senhor receberá o nosso sacrifício. Ele quer sacrifício, mas sem misericórdia não. Aleluia! Porque Jesus não veio chamar os justos, mas Ele veio chamar os pecadores. Então, para concluirmos, entenderam? Então, para concluirmos, uma pergunta: qual igreja poderá contar com as misericórdias do Senhor nessa última hora? Qual igreja poderá contar com as misericórdias do Senhor nesta última hora? Resposta: a igreja que, como Moisés, se colocará na rocha para clamar pela sua presença, para clamar ao Deus Todo-Poderoso, se escondendo e intercedendo em favor dos perdidos, se escondendo e intercedendo a favor da própria igreja, se escondendo e buscando que Deus esteja conosco em toda a caminhada até os céus, que a presença de Deus esteja conosco. A igreja que amar mais a presença do que os anjos. Está escutando? Qual igreja poderá contar com as misericórdias do Senhor na última hora? A igreja que amar mais a presença de Deus do que dos anjos. A igreja que prefere muito mais os resultados eternos do que a glória dos triunfos passageiros, efêmeros. A igreja que antes de mover a terra, escolherá mover os céus. Moisés olhou para o céu. Moisés olhou para Deus. Não é hora de movimentos na terra antes de movermos o céu. É hora de uma igreja que se levanta em oração, em propósito, que lava o coração, que limpa a alma, que ama o céu, que ama a comunhão, que ama a oração, que ama o jejum, que ama a santidade, que ama a palavra. É hora de levantar os escolhidos dos escolhidos, com uma igreja que está debaixo da misericórdia de Deus, e que é misericordiosa, e que antes de querer saltar, pular, falar em línguas estranhas, ela quer encontrar o mover dos céus na vida dela. Isso não é um chavão, isso é uma verdade. Nós estamos movimentando ginásios, estádios, lugares com 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, reuniões com milhares de pessoas, mas o céu não está movendo. A terra está movendo, preste atenção, abra o entendimento em nome de Jesus. A terra está movendo, mas o céu não está movendo. Por isso a corrupção aumenta, o adultério aumenta, o divórcio aumenta, a separação de casais aumenta, as tempestades de sentimentos aumentam, as síndromes aumentam. O descaso aumenta, a falta de perdão, as mágoas aumentam, porque nós não estamos movimentando o céu, nós estamos movimentando a terra. Os homens se tornam amantes de si mesmos, o orgulho aumenta. Nós não estamos preocupados com as pessoas que estão morrendo e não estão sendo salvas. Nós não estamos preocupados com 3 pessoas suicidando por minuto. Nós não estamos preocupados com o fogo que incendeia Los Angeles. Nós não estamos preocupados com os aviões que estão caindo. Nós não estamos preocupados com os terremotos, os tsunamis e as promessas de catástrofes que estão acontecendo. Nós não estamos preocupados com a proximidade do sol e a terra, e os elementos poderão, ardendo em chamas, serem destruídos na terra. Nós não estamos preocupados. Nós estamos preocupados se estamos bem, se estamos ganhando bem, se nós estamos tendo os resultados que as bênçãos oferecem. É hora de mover os céus.
É hora de mover o céu. Não é hora de ouvir essa palavra da glória a Deus e continuar na mesma vida. É hora de mover o céu. É hora de ouvir essa palavra e nos constranger com as nossas falhas, com os nossos pecados. É hora de ouvir essa palavra e mudar as nossas vestes, de vestes de festas para vestes de humildade, de humilhação, para pano de saco, pano de cinza. É hora de mudar as nossas vestes, ao invés de nós colocarmos os perfumes e as nossas vestes festivais. É hora de vestir as vestes de santidade, as vestes de louvor, as vestes de um sacrifício vivo diante de Deus, as vestes de quebrantados diante do céu. É hora de mudar a nossa alegria em tristeza, a nossa alegria em pranto. É hora de nós lavarmos as nossas mãos, pecadores. É hora de limpar as nossas mentes. É hora de quebrantamento diante do céu com humildade e arrependimento. O que move o céu é o arrependimento de uma igreja que reconhece: não estamos à altura que devemos estar, não estamos clamando, não estamos orando, não estamos jejuando, não estamos fazendo o que nós deveríamos fazer. Senhor, nós nos arrependemos diante de Ti, tenha misericórdia de nós. Mas isso não te impacta, isso não te abala. É hora de acordar. O dia que nós começarmos a preocupar com as preocupações de Deus, Deus voltará a sua preocupação para as nossas necessidades. Eu não te deixarei, nem te desampararei, são palavras de Deus para um povo ativo. Talvez você pergunte, para encerrarmos nesta manhã, o que fazer, pastor, para que eu tenha Jesus todos os dias? Eu não sei se essa é a indagação da sua mente, mas da sua alma eu sei que é. Mas a mente tem que se equiparar com a alma, se ajuntar à alma e ter a mesma indagação, o mesmo clamor. Senhor, o que fazer para ter o Senhor todos os dias? O que fazer para não perder a presença do Senhor em tempo algum? O que fazer para não perder a fé nesses dias onde muitos estão perdendo? Onde muitos estão saindo das direções. As pessoas estão escolhendo pessoas que não preguem contra o pecado. Eles estão escolhendo igrejas que não preguem contra pecado, igrejas que não tenham regras que se deva cumprir, mas que eu seja livre para ter o meu ministério, a minha chamada, para servir a Deus do jeito que eu sei, porque eu sou uma mente pensante, eu sou uma pessoa brilhante, eu sou uma pessoa que tem as vontades próprias, eu sou livre, então eu não quero que ninguém me aponte nada. Essas igrejas estão desviando pessoas. Você e eu precisamos de uma igreja que nos confronte. Nós precisamos ouvir palavras que nos faça tomar vergonha na cara e mudar de vida. E as pessoas estão fugindo destas igrejas para procurar as suas liberdades. Pai, o que fazer? Nós vamos encerrar. Mateus, o Evangelho segundo Mateus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra no último capítulo 28 de Mateus. Vamos encerrar aqui. E eu me lembro de Davi no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, Senhor. A igreja precisa meditar um pouco mais no Salmo 51. Eu sei que Davi tinha pecado, o pecado de adultério, mandado matar o justo Urias, o homem mais fiel da época de Davi, nessa ocasião era Urias. E Davi, o adúltero, manda matar Urias. Escute, infelizmente, igrejas adúlteras estão querendo matar igrejas sérias.
E muitos, infelizmente, conseguiram fazer isso. Homens sérios estão nos seus cantos hoje, decepcionados, porque certas lideranças tiraram eles e colocaram adúlteros para pastores em lugares deles. Muitos lugares. Pastor, então eu tenho que procurar aquela igreja para servir a Deus. Igreja séria. Você não vai achar outra igreja, irmãos, em outras denominações que não sejam cristãs evangélicas. É aí. Só que tem que ser igreja séria. Pode ser essa, pode ser outra, mas tem que ser igreja séria, que fala da Bíblia como deve se falar. Mas isso está acontecendo em muitos lugares, infelizmente. Então, que pelo menos essas igrejas estão erradas, e nós, os que estivermos errados em tudo que tivermos, vamos buscar a misericórdia de Deus, que é justo quando julga e sabe dos nossos pecados todos, e que Ele venha nos lavar com hisopo, com o sangue de Jesus, venha nos purificar, nos venha levantar como igreja séria, que não fica levantando contra o outro, falando mal, achando isso. Nós somos uma igreja para morar no céu, que nós possamos ajudar uns aos outros e nos levantar em nome de Jesus Cristo. Escute, Mateus 28, as últimas palavras de Jesus, 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, versículo 18, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pronto, fato, está nele. Tudo o que precisamos está em Cristo Jesus. 19, portanto, por causa disso, diante disso, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o ministério de uma igreja viva. Vamos às nações, onde Deus nos enviar, vamos. Ide, na verdade é gerúndio, indo, ou seja, de onde estamos, vamos fazendo. 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Pregue a palavra de Jesus e não a nossa. Todas as palavras, todas, não algumas. E eis que, você quer ter Jesus todo dia? Você quer a presença dele todo dia? Se você fizer isso, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, igreja, vamos nos levantar para a missão que é nos dada, e nós teremos Jesus e a sua misericórdia. Levantar aliançados com ele, salvos nele, escondidos na rocha, firmados na rocha, e vamos ser uma igreja relevante para o reino dos céus, que move os céus, que clama, que chega aos céus primeiro, e depois o mover de Deus na terra, e não o mover da terra em Deus, mas o mover de Deus na terra.